Aí você descobre a variação. Aí você tem que saber se ela é positiva, ela é endo ou exo. Se a variação for positiva. Positiva é endo, tá certo. Porque o que acontece? A variação, ela fala da reação inteira. Seria o seguinte, você vai fazer um bolo. O bolo no início tem uns ingredientes, no final ele está pronto. Se for positivo, ele tem mais energia nos ingredientes. Então ele tinha uma energia, no final ele ficou com mais energia. Então foi porque ele absorveu energia. Então ela é endo. Se ele tem os reagentes lá e virou produto, e a variação de entalpia é negativa, significa que ele perdeu energia nesse processo. Então ele é exo. Aí tem que tomar cuidado, porque tem a variação, eu acredito que ela vai trabalhar só em cima da variação. É porque tem a variação e também tem quando você tem a reação química, que a energia entra ou nos produtos ou entra no reagente. Você tem que saber se é endo ou exo. Que não, já não é variação, é antes um pouquinho. Lá no Enem, eles vão cobrar mais sobre variação, mas lá na lei de Hess, lá na frente um pouquinho. Aí você tem que cortar nas reações, porque aí geralmente vai dar uma reação global. Aí você elimina quem foi igual dos dois lados, aí vai sobrar uma reação, aí você vai fazer o cálculo. Seria tipo assim, você tem vou falar um exemplo para ver se você entende aqui. O café e leite. O café, ele tem uma certa quantidade de energia, né? É exo, que está liberando. O leite, vamos imaginar que ele é endo. Ele está absorvendo. Aí quando você mistura os dois, o leite vai absorver um pouco de energia, mas dependendo da proporção ali, ou vai sobrar mais energia da exo ou da endo. Aí você vai fazer os reagentes e vai gerar o produto, que seria o café com leite. Aí seria essa que sobrou. A lei de Hess, a grosso modo, seria isso. Mas tem que estudar ela um pouquinho, ela é um pouquinho chato, viu? E todo ano tá no Enem, velho. Lei de Hess, que é esse assunto de termoquímica, é mais pra frente um pouquinho. Eu não sei se ela trabalha com vocês, porque igual eu falei aqui já algumas vezes de física. A nossa matriz da escola, não é porque às vezes aquele não quer, o Edivan não quer. A nossa matriz Goiás é uma. A gente às vezes tem assuntos que não caem, que caem às vezes em vestibulares, mas a gente não trabalha com vocês, porque a gente tem que seguir essa matriz, porque a gente é cobrado por causa disso, blá, 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 o que você fez para atingir o aluno, toda aquela pedagogia aí. Que é uma utopia, né? O mundo que a galera que monta isso vive. E aí talvez lá não tem lei de Hess. Eu não sei. Eu não sei lá se tem. Mas é igual, já falei isso aqui uma vez, cara. Você não tem que ficar preso aqui dentro, não. Lá comigo, lá é uma oportunidade. Se não quer fazer comigo, faz lá numa playlist do YouTube com alguém. Comigo lá é bom que você vai ali acompanhando. Tem uma dúvida mínima, você pergunta. 40 minutinhos, não mata ninguém. É um episódio de dorama, eu acho, né? 40 minutos? Aí, ó. Menos que um episódio de dorama. Eu vou fazer um tráfico pago e vou fazer isso. Ah, Alice, você que está assistindo aí agora o dorama, por favor, pause. Seu tio Jackson está dando uma aula que é menos tempo que um dorama. Clica no link aqui e vem para a aula. Você assiste o quê? Meu Deus. Você assiste, meu sobrinho assiste. Assiste dorama. Gabriela. Aí a Gabriela é inimiga dela, pô. Ela é inimiga da Gabriela. Lá do resfriado lá. Ei, bora lá. Bora? Na última aula, eu mandei um material para as meninas lá da coordenação. Provavelmente, próxima aula já tem ele para a gente usar. A gente falou sobre capacidade térmica. Que dia que é a prova de química? Ah, tá longe ainda. Tá longe ainda. Ah, tem aqui o horário? Olha lá, olha lá. Ela é sua mãe, é? Bateu um papo com ela depois. Malandro.
Ah, tem uns horários aqui, né? A prova é dia 6, prepara, viu? É. A minha é dia 6. Tá longe ainda, dá pra vocês estudar e ficar bom. Ah, vai ter o que mais? Balanceamento é massa, eu gosto de fazer, é bem legal. É fácil. É fácil assim, tem que fazer com atenção. Vocês que estão aprendendo. A mesma quantidade de elementos tem que ter de um lado e tem que ter do outro. Aí depois você, neutralização. Oi? Neutralização, né? Geralmente ela vai trabalhar ácido e base. Isso. Todo sal, ácido, todo ácido e base, a grosso modo, vira sal e água. Continuando. Continuando. Vamos sofrer aqui um pouquinho. Tudo bem. Continuando. Esse assunto aí, eu quero trabalhar ele, mas lá no Zoom, lá depois, lá na aula de terça. Mas ele vai demorar um pouquinho ainda, porque a gente está lá na tabela periódica, onde a gente falou sobre raio atômico. Vocês lembram disso ou não? Raio atômico, cresce do grupo, período. Isso. Aí depois a gente vai para a energia de ionização ou potencial de ionização, importantíssimo para o Enem. Depois a gente vai falar de eletronegatividade, eletropositividade. Toda terça, a gente é 6h45. Ontem eu dei uma atrasadinha que eu tive umas coisinhas lá em casa. Hã? Você tem que andar no nosso grupo do WhatsApp. Ela era presencial a aula, agora ela ficou online. Você entra no grupo do WhatsApp, aí lá no grupo do WhatsApp eu fico mandando o quê? Hoje tem aula de química. Hoje é um assunto. Hoje a gente vai entrar. A gente está falando sobre ondas. A gente estudou o que é ondas, onda mecânica, eletromagnética. A gente vai estudar isso aqui agora, em agosto. Só que lá, eu estou te falando, qual que é a diferença de lá e aqui? Lá você dá uma aula melhor que aqui? Não, lá eu tô de boa, velho. Lá não tem que ficar incomodando porque o Hélio tá pintando lá o caderno, a minha amiguinha ali também. Lá eu só abro lá e começo a aula, você tá assistindo dorama ou a novela mexicana, não tô nem aí. Aí você finge que perguntou e tal. Mas, assim, claro que não é assim. E aí a gente viu lá ondas. Legal porque eu consegui explicar de um jeito que eu gosto, que eu mostrei lá o espectro. Aí a gente ficou um período maior, eu falando lá, mostrei lá cor vermelha, cor violeta, mostrei a ionização, mostrei o que é os raios. Raios, ondas de rádio, infravermelho. Aí agora eu vou falar sobre fenômenos ondulatórios. Esse assunto está no Enem. A gente vai ver, se eu não me engano, é 7 ou é 12, não lembro. Eu vou falar de todos eles que é normal a gente ver no ensino médio. Existe mais, na verdade. Só que no ensino médio você precisa saber só esses. Porque esses, em geral, caem já estão abrangindo não só o Enem, vários vestibulares. Quais são os mais comuns para cair no Enem? Fenômeno ondulatório. Reflexão. Não é todos. Cai reflexão, geralmente. Cai difração. Não, eu estou falando os mais comuns. Refração, ressonância, às vezes cai efeito Doppler. Ano passado caiu ressonância e refração, se eu não me engano. Tem uma questão era de um fenômeno ondulatório, tinha duas questões. De 15 tinha duas de fenômeno ondulatório. E aí, igual hoje, a gente vai falar sobre reflexão. Só que eu vou falar uma parte de reflexão, a gente vai resolver um pouco de exercício, aí a gente final, que é 40 minutos, cara, acaba que o trem voa. Às vezes a gente tira uma duvidazinha ali e tal. Aí é legal porque eu trago imagens, a gente fica nas imagens ali. Aí eu vou falar um pouquinho da absorção das cores, para a gente aprofundar de novo mais um pouquinho sobre isso. Isso que a gente falou aqui agora. Né? A gente está falando isso em termologia. Aí depois eu vou falar uma outra parte de reflexão, porque isso aqui não tem na matriz, eu não trabalho isso aqui geralmente. Que é quando eu tenho diferenças de corda fina e corda grossa. E esse assunto cai muito, que caiu lá no vestibular ano passado da UFO, dos meninos lá na... Não sei. Caramba. Não, o horário acabou 8h40.
Não, então... É porque a gente vai falando aqui... Vai lá rapidinho. E aí lá eu vou falar sobre isso, que cai muito, porque a diferente densidade interfere na reflexão. E geralmente vestibular sem ser o Enem, eles prezam isso. É bem bacana, assim. Então lá essas aulas é nesses dias. Beleza? Vai lá, cai lá no link lá. Entra no link, sei lá. Então vamos lá. Esse materialzinho vai chegar para vocês. Lembrando que a gente está falando de calor sensível primeiro. Calor sensível é o que tudo isso aqui que está presente nesse exato momento faz o tempo inteiro. Os nossos materiais, seja celular, televisão, quadro, uma hora tá uma temperatura, uma hora tá outra. Porque o sol tá mandando essas radiações aqui pra gente, né? Tá aquecendo o ambiente, depois esfria. Então, mas não mudou de estado físico. Isso chama calor sensível. Cara, a gente vive os dois processos todos os dias. Você tá lá na sua casa, não quer beber uma água trincando gelada, põe lá no freezer, às vezes esquece, ela congelou. Então é um calor latente lá, porque é uma mudança do físico. Quando ela só aquece ou resfria, é um calor sensível. Dentro de calor sensível, eu tenho capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é aquilo que a gente já falou. Que aí o João da outra vez saiu e vai, com certeza, se desse tempo, ele ia chegar e fazer a mesma pergunta. Que ele saiu uma hora de explicação, vai lá e faz uma pergunta, uma coisa que eu já expliquei. Mas a gente já conhece o João. Por quê? Você falou do João aí, professor. Porque eu expliquei lá das 500 ml e dos 2 litros. E aí depois ele fez a mesma pergunta, só que ele quis piorar um pouquinho o exemplo. Você não precisa, exemplo básico, você já responde tudo. A gente já aprendeu que com menos quantidade, a mais rápido aquece com a mesma fonte de calor. Beleza? É a mesma coisa que eu pegar uma vela, colocar debaixo de um copo, uma vela debaixo de um tanque de alumínio lá. A mesma vela, né? Aí, qual vai aquecer mais rápido? O copo, porque ele é menorzinho e tem menos água. Isso a gente chama de capacidade térmica em física. E a gente tem como calcular. Eu pego a quantidade de energia que foi fornecida e divido pela variação de temperatura. O exercício vai me entregar isso aqui de alguma forma. Por isso que a gente vai praticar em alguns exercícios na lista. Agora aqui entra outra parte extremamente importante e às vezes aparece sim, às vezes aparece não no Enem, mas em vestibulares gosta de aparecer, que é calor específico. O calor específico está associado a 1 grama da substância do material. De novo, não é da massa em geral, é de 1 grama. O calor, o nome já fala isso, calor específico. O que é o calor específico? É uma propriedade da substância, do material. Olha a análise. Se eu tenho areia e água e ponho os dois no rumo que recebe sol, quem vai aquecer primeiro? A areia. A água vai aquecer, mas vai demorar um períodozinho, para até ficar igualado ali com a areia. Vai demorar um período. Porque o calor específico da areia é muito menor do que da água. O que significa isso, professor? A areia precisa de muito menos caloria para mudar 1 grau Celsius. Aí, eu vou fazer uma analogia aqui, que eu acredito que fica fácil vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenho 1 grama, tanto de água e tanto de areia. O calor específico, Czinho minúsculo, é 0,02 calorias por grau Celsius. Significa que 1 grama de areia, 1 grama de areia precisa receber 0,02 calorias para variar 1 grau Celsius. A água, na natureza, quem tem um maior calor específico é a água. O calor específico da água é 1 caloria grau Celsius. A água. Beleza. Vou considerar que nos 2 recipientes, todos eles aqui é 1 grama. 1 grama para cá e 1 grama para cá. E todos os 2 recipientes têm 10 graus Celsius. A água está 10 graus Celsius, a areia está 10 graus Celsius. Se eu for pensar em dinheiro, vamos pensar aqui o seguinte, que aqui recebeu 0,04 calorias e aqui também recebeu 0,4 caloria. Claro que eu sei que vai mudar vírgulas de graus Celsius, mas a ideia não é mudar vírgula, é mudar de 10 para 11, ou de 10 para 12, 10 para 13, mudar o número inteiro, não o número com vírgula.
Se eu fosse pensar em dinheiro, a areia precisa de 2 centavos, ela, opa, já muda de grau Celsius de boa, dá 2 centavos aí. A areia é mais enjoada, eu quero R$1. Tô nem aí. Ah, 2 centavos, beleza, vai juntando mais e na hora que você tirar R$1, muda de temperatura. Se eu fornecer 0,4 caloria para areia e para água, quem vai mudar de temperatura? A areia, ela vai de 10 para quanto? Para 12. Porque para mudar 1 grau Celsius, ela precisa de 0,02. Ela vai para 11. Só que ela recebeu 0,4, ela recebeu mais ainda. Então ela vai de 10 para 12 graus Celsius. E a água? Fica 10, na dela. Ela não recebeu 1, então vai ficar na dela. Por isso que quando a gente fala da areia e da água lá do mar, o que acontece? Quando a insolação baixa, a areia precisa de pouca energia, já aquece muito. Enquanto a água demora até ela receber a quantidade que ela necessita. Queima o pé fácil, porque também é sensível e blá blá blá. A não ser um pezão grosso da galera que anda descalço na fazenda. Não é meu caso, é uma botina, essa Nutella lá. Tô brincando, senão meu sogro me espanca lá por causa das cascavel. De como matar um, eu vou postar lá pra vocês. É meio raro, mas isso acontece. Eu matei uma coragem, né? Coral, velho. O cara queimou a mão com um homem, matou o coral. Não, velho. Queimou miojo agora também já, fazendo miojo. Não, fica calado. Ei, conseguiu compreender a situação? Detalhe extremamente importante dentre os dois, calor específico. Qual é o detalhe extremo? Você tem que ficar bom e entendível sobre isso. O calor específico é uma propriedade da substância. Ela depende do material que ela é. Se é a água, ela tem um calor específico. Se a areia é um, se a prata é outro, se é ouro é outro. Cada um tem um calor específico. Na natureza, antes do homem vir com TikTok, queimando a mão com homo, queimando miojo, assistindo novela, na natureza, o calor específico maior é da água. Na natureza. O homem estuda a natureza, a gente pega e aplica isso para a nossa vida para melhorar a qualidade nossa, geralmente. Ou para ganhar grana nas costas dos outros, que não tem conhecimento. O que a galera agora da Starship está fazendo, lá do Elon Musk? Fiquei sabendo essa semana. Se você olhar lá, o foguetinho deles tem umas plaquinhas cerâmicas. Talvez você nem sabia que era cerâmica. A gente chama de placa cerâmica. É umas plaquinhas que os ônibus espaciais antes tinham. Não vai ter isso de novo, viu? É a parte preta embaixo, o ônibus espacial tinha. Ele descia de volta, assim, né? Planando lá. Por que a parte de baixo era preta com essa cerâmicazinha? Porque eles pegou e fez o quê? Mandou materiais para formular um material que tem alto calor específico. Aí tem um tal do LI, anota LI, pra vocês pesquisar depois. LI 900. LI 900. Posso trazer esse em vídeo, me cobra. O que é o LI 900? Você vai ver que é um vídeo, o cara aquece um trem num forno, ele sai, chega igual lá no pica-pau assim, ó. O cara pega na mão e põe no outro lugar e não queima a mão. Ah, isso é fake. Nesse caso não é. Por que não é fake? Tá quente sim, tá alta a temperatura, só que o calor específico dele é tão alto que ele demora a fornecer energia térmica para um outro contato. Seria a mão, no caso. A lava já é mais instantâneo. Tem mexe com aquela lava concentrada para fazer extremamente de combustível, eles batem. Então, a palavra assim, rápido. Não, mas ele molha a mão antes. Aí tem um efeito Landloft, sei lá como é que pronuncia. Eles molham a mão. Aí agora na metalúrgica, o cara molha a mão e bate lá e não queima. É porque gera uma baixa pressão, a água até vaporizar. É a mesma coisa, você aquece um tacho, joga uma gotinha de água, tem a calefação, que é e tem uma que você joga a água e ela fica gotinha um período, essa gotinha fica ali, que ela gera uma baixa pressão nela, é a mesma coisa que o cara faz na mão. Ele molhou a mão antes e passa ali. Mas aí ela vai secar, se ele fazer de novo, com certeza vai queimar. A não ser que, se ele fazer bem rápido ali e tal, mas o mais certo é fazer uma vez só. Beleza? O que eu tava falando do Starship? Os caras pegou, eu não sei o nome do material, viu? Eu sei que é uma plaquinha cerâmica que tem alto calor específico. Quanto maior o calor específico, mais ele demora mais para transferir energia térmica. Então ele tem um caráter de isolante térmico. E aí eu tava vendo lá que
o Elon Musk fez lá, junto com a galera, a gente fala ele porque ele é o cara que à frente, né, da empresa. Eles têm umas plaquinhas lá cerâmicas, e aí dentro dessa plaquinha cerâmica, isso aqui é uma placa cerâmica, antigamente ela era toda densa. Aí o que ele fez? Eles criou uns dutozinhos dentro dela, como se fossem uns caninhos, e agora passa água. Porque além dela demorar a aquecer, quando ela estiver reentrando na atmosfera, porque gera atrito por causa das partículas, aquece muito. Por que você vê a estrela cadente? O meteorito entra na atmosfera, ele entra em atrito e pega fogo. Aí você faz o desejo, né? É a crença nossa. Isso é legal. Não, é só um trenzinho pequenininho. Se for desse tamanho aí, a gente vai ser avisado no TikTok. E aí, ou na novela lá, no intervalo da novela. E aí o que acontece? Quando ele entra em atrito e pega fogo. Certo? Quando um foguete está reentrando de novo, se ele não tiver essas plaquinhas na área de contato que ele vai receber na atmosfera, ele vai aquecer e pegar fogo também. O que os caras fizeram? Fizeram um material que tem alto calor específico. Ele absorve muita energia na reentrada, mas não é suficiente para entrar em combustão ou aquecer quem está lá dentro lá e morrer. Os caras gostam. Aí o que ele fez agora? Além das plaquinhas, eles colocam uns caninhos e passa água agora. Para ajudar a respirar mais ainda. Eu não sabia não, os caras fizeram agora. No próximo lançamento eles vão testar isso. Só que para saber se deu certo, o próximo teste dele agora, eles querem que o Starship, que é o maior foguete que a gente tem até hoje, ele quer que eles vá na atmosfera e eles querem fazer a reentrada dele. Fez a reentrada e eles conseguiram captar os dados se realmente funcionou, pode explodir em qualquer lugar. Assim, qualquer lugar vocês entenderam, né? Qualquer lugar. Né? Um local protegido, não na China que sai em qualquer pedaço e cai em foguete lá. Então a ideia é, reentrou e conseguiu captar os dados, o que acontecer depois não está nem importando. Então eles vão fazer isso. É importante, assiste lá, essas paradinhas são legais. Aí você falou de passado por ele. Aí no caso, como ele demora muito para aquecer, aí tipo, ele vai usando o contato com a água para transferir a energia térmica para a água. Isso, porque a água já vai absorver. Com certeza não vai ser a água, né? Com certeza vai ser a água com algum aditivo que aumenta o calor específico mais ainda. Que a da água é 1. Sei lá, para subir para 2, 3. Que quanto maior o calor específico, melhor. Porque aí a plaquinha vai aquecer, esse líquido vai absorver. Aí que quando o líquido absorve, aí tem o nome do processo. Quem está estudando qual que é? O líquido... Não, tem 3 nomes. Para o líquido é 1. Ela sofre o quê? A plaquinha cerâmica é por quê? Qual dos 3 processos? Condução, ela é sólida. E o líquido é convecção. Então, o líquido que está lá aquecido, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar lá. Ele vai expandir, vai ficar lá e vai embora. E vai entrar outro líquido gelado. Então, ele vai ajudar mais ainda. Porque qual que é a logística? É reaproveitar o equipamento, que é o foguete. Que se ele pegar fogo e queimar lá as partes sensíveis, aí eu tenho que construir um de novo. Por isso que o Falcon 9, o preço era, sei lá, milhões, caiu para... Agora está mais barato ainda. Você lançar um foguete, o cara reaproveita não sei quantas vezes, mas você tinha que fazer um foguete para lançamento. Os caras falaram, não, dá um jeito, e dessa parada, estava lançando umas 10 para mais. Eu nem sei quantas vezes que é. Então os caras mudou todo o sistema. Até o foguete tá dando ré agora, né? Nossa, não dava, agora não tem nem como você usar essa frase mais. É só Oi? Chama calor latente, a gente vai estudar sobre ele. Calor sensível, calor latente. Então, dos 2 assuntos, capacidade térmica e calor específico. Peraí. Qual que é a diferença da capacidade térmica e calor específico? É porque entrou a massa. Só porque entrou a massa. Aqui, quando o exercício me der a massa, a gente vai fazer sobre isso. Aí eu já tenho que considerar. Lembrando que massa tem 100 gramas, sistema internacional. Não, o Lucas aí, ó, eu ia perguntar. É banheiro? Aí. Vai lá. Pode ir. Pergunta, não? Deixa eu ver se lá, tá certo. 8h45. Cada substância tem um valor. Se eu não me engano, da areia é 0,020, do ferro é 0,0093, o ferro é menor ainda. Hã? É um bom controle, precisa de pouca energia e já aquece.
Não, os mini celular.